E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre alguns conceitos de macroeconomia que eu considero extremamente importantes para os investidores, né? Para vocês conseguirem entender o que vocês estão fazendo, entender as notícias, conseguir acompanhar certos assuntos. E o assunto que eu quero falar hoje, especificamente, é sobre o PIB. Eu sei que vocês provavelmente já têm alguma noção, o PIB é um dado que ele é amplamente anunciado, a gente vê muito nas notícias, tanto na TV, na internet, mas não custa a gente rever esse conceito para quem já conhece, e eu quero trazer um pouquinho desse conceito para quem ainda não tem esse conhecimento. Então, por exemplo, essa notícia aqui do Infomoney, a gente vê ela, mas talvez a gente não consiga compreender completamente o que ela quer dizer. O que é o PIB? O que significa uma redução no PIB? O que exatamente é? Se a gente não souber o conceito por trás do PIB, como que a gente vai poder entender uma matéria como essa no seu teor completamente? E o que isso impacta nos seus investimentos, nos seus negócios, na sua vida como um todo? Pois bem, a sigla PIB significa Produto Interno Bruto. E basicamente é a somatória de tudo que é produzido dentro do território brasileiro ou do território de outro país. Mas é tudo que é produzido dentro das divisas daquele país especificamente, tanto por empresas nacionais como por empresas multinacionais. Tudo que for produzido dentro do território. Então, o conceito do território é muito importante nesse caso. E por que é importante a gente definir bem que é o território? Existe um outro indicador, que é o PNB, que é Produto Nacional Bruto, que ele contabiliza todos os produtos de origem nacional, de empresas nacionais. Então, por exemplo, um carro que é fabricado dentro do Brasil, mas por uma empresa francesa, ele entra no cálculo do PIB, porque ele é produzido dentro do Brasil, mas não entra no cálculo do PNB, porque ele não é produzido por uma empresa brasileira. Já um carro, por exemplo, produzido na China por uma empresa brasileira, ele não entra no cálculo do PIB, porque ele não foi fabricado dentro do território brasileiro, mas ele entra no cálculo do PNB, porque ele foi fabricado por uma empresa de nacionalidade brasileira. O PNB, normalmente, a gente não vê tanto em notícias, ele não é tão utilizado no dia a dia. Mas eu acho importante trazer esse conceito para a gente entender melhor. E se a gente comparar o PNB com o PIB, a gente consegue saber se tem mais estrangeiros produzindo dentro do Brasil do que brasileiros produzindo fora do Brasil e vice-versa. A gente consegue ter essa noção de como que está esse balanço. Então, tendo entendido essa diferença entre PIB e PNB, vamos ver algumas métricas que a gente usa para poder apresentar o PIB. Primeiramente, a gente tem o PIB nominal. O PIB nominal é o PIB calculado com os preços atuais. Então, basicamente, é tudo que foi produzido com os preços atuais. Você chega num determinado valor, um valor monetário. Já o PIB real é quando a gente calcula o PIB usando preços constantes, porque você concorda comigo que se você tiver inflação de um ano para o outro, essa inflação vai influenciar no cálculo do PIB nominal? Talvez a gente não tenha produzido mais, mas como a inflação aumentou os preços, o PIB nominal
ele aumenta sem realmente ter aumentado. Então, o PIB real é quando a gente desconta essa inflação e usa preços constantes para ver qual realmente foi o aumento da produção interna. E outra métrica muito importante é o PIB per capita. Por que é importante? Para a gente ter uma noção, para poder comparar dois cenários diferentes, para a gente saber se para cada habitante, se a gente está produzindo mais ou menos, ou seja, a produção por habitante, né? Então, o PIB per capita nada mais é do que você pegar esse PIB e dividir pelo número de habitantes totais. Então, para trazer isso de uma forma um pouco mais clara, ilustrar isso melhor, eu vou trazer aqui um exemplo fictício. Eu joguei alguns valores aqui só para mostrar como que funciona essas diferenças das métricas do PIB, né? Então, eu trouxe aqui, eu vou colocar aqui na tela uma tabela onde a gente tem uma comparação fictícia entre 2010 e 2015. Uma janela aí de 5 anos para um país fictício ali que produz lápis e borrachas. Pois bem, eu coloquei aqui na tabela que em 2010 foram produzidos 150 lápis e 200 borrachas, cada um a um preço de 50 centavos por lápis e 60 centavos por borracha. Fazendo o cálculo, a gente tem que, no total, somando tudo que foi produzido de lápis e borracha e multiplicando pelo seu preço, a gente tem que o PIB total ali, o PIB nominal daquele ano, foi de R$ 195, certo? Já em 2015, a gente teve 250 lápis produzidos e 200 borrachas, só que a um preço um pouquinho mais caro, de 70 centavos por lápis e 80 centavos por borracha. Fazendo a soma, a gente tem que o PIB nominal de 2015 teria sido 335, certo? Então, se você faz só o cálculo do PIB de 335 para 195, você teria que teve um aumento de 71%, 71,79% de aumento no PIB. Só que isso não é exatamente real, justamente por causa da inflação. A gente percebe que os preços dos lápis e das borrachas aumentou. Isso não quer dizer que eu produzi 70% a mais. Agora, para calcular o PIB real de 2015, a gente pega a produção de 2015, só que na multiplicação a gente usa os preços de 2010, que a gente vai comparar com 2010. Então, se você descontar essa inflação, você tem ali que você produz, que o seu PIB em 2015 foi de 245. Ou seja, na verdade, a variação de 2010 para 2015 do PIB real foi de 25,64% a mais, certo? Para ilustrar um pouquinho também sobre o PIB per capita, vamos imaginar aqui que em 2010 a população dessa cidadezinha aqui ela era de 50 habitantes e que em 2015 ela era de 75 habitantes, certo? Então houve um aumento na população dessa cidadezinha. Então agora a gente tem que o PIB per capita em 2010 seria de 3,90 por habitante e em 2015 foi de 3,27 por habitante. Ou seja, o PIB per capita, na verdade, caiu. Aquela cidadezinha ela está produzindo menos por habitante. Ela tem mais habitantes e está produzindo menos proporcionalmente. Então, nesse caso, a gente tem uma redução do PIB per capita em menos 16,24%.
Eu resolvi trazer esse exemplo para mostrar como, dependendo de como a gente olha para o PIB, se é o PIB nominal, se é o PIB real, se é o PIB per capita, se é o nominal per capita, se é o real per capita, como a gente olha essa informação varia muito. Você tem aí uma informação de que teria crescido 71% do PIB nominal, só que, na verdade, quando você olha o PIB per capita, ele reduziu 16%, entendeu? Claro que é muito mais complexo do que isso, essa questão não é tão simples. A gente trouxe aqui um exemplo minimalista para conseguir entender o conceito por trás, né? Mas é válido. A gente tem que ter esses conceitos na nossa cabeça para a gente poder entender 100% quando a gente ouve no noticiário, quando a gente lê uma notícia falando sobre PIB, a gente saber quais são as informações que estão ali por trás. Se é o nominal, se é o real, se é o per capita, qual foi a real variação, entendeu? E de acordo com o que você está querendo extrair daquela informação, você saber, pô, às vezes eu estou mais interessado para o meu estudo ali que eu estou fazendo, eu estou mais interessado no PIB nominal do que no per capita. Então eu vou utilizar o PIB nominal. Agora, se para minha avaliação eu vou usar o PIB per capita, se só me derem o PIB real, eu não consigo fazer a minha avaliação de uma forma correta. Eu vou ter uma distorção. Então é importante a gente ter esses conceitos bem definidos. Como esse assunto acabou se alongando um pouco mais do que eu esperava, eu vou dividir o assunto do PIB em dois vídeos. Então, esse vídeo aqui vai ficar esses conceitos, né, do PIB em geral, o que é o PIB, o PNB e essas métricas do PIB. E no próximo vídeo eu vou mostrar no detalhe como que é a fórmula do PIB pela demanda, mostrar as variáveis que tem dentro desse cálculo e falar um pouquinho sobre cada variável. Eu acho que fica melhor num outro vídeo, porque esse aqui já se alongou demais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhe esse vídeo com o pessoal vamos compartilhar conhecimento. Bom, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.